Abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. O reino de Deus é tão grande, tão maior, tão melhor. Tão grande, tão melhor, tão maior, tão maior. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 5. Querido, uma atmosfera tão poderosa hoje aqui, tão palpável da presença do Espírito, tão maravilhosa, tão grandiosa. Sabe aquela palavra do Antigo Testamento que fala dos artérios, dos joelhos, né? Dos lombos. Às vezes dentro do culto tem uma atmosfera tão grande como se fosse um oceano e a gente está querendo só molhar o dedinho. Só que nós podemos às vezes entender, cada um aqui está num nível espiritual. Cada um está num nível que conheceu a palavra, né? Uns são um bom tempo de crentes, outros recém-nasceram de novo agora. Existe uma diferença. Outros, às vezes, também não quer dizer, porque ser muito tempo de crente não quer dizer que tenha o conhecimento da palavra, né? Mas uma coisa que Deus falou para mim falar hoje aqui para você: nós precisamos identificar essa unção. Nós precisamos aprender a identificar essa unção e entrar nela. 2 amém, bem fraquinho. Eu vou repetir para você dar um amém bem forte, amém? Nós precisamos aprender, queridos, identificar esse oceano, essa glória que está aqui agora, e entrar nela, mergulhar nela. Essa unção, querido, é tão poderosa que está aqui hoje. E quando você se conecta com ela, o Espírito Santo vai começar a falar dentro do seu interior. Quando você se derrama e você se entrega, Pai, eu reconheço essa unção. Você não fica disperso, porque a distração é inimiga da unção. Você não fica pensando na conta lá fora, se você vai conseguir botar gasolina segunda-feira. Você fica conectado. E instruções poderosas de Deus vão ser comunicadas no seu espírito. Talvez você nunca escutou isso em nenhuma outra igreja. Talvez você nunca escutou sobre isso. Mas essa é a verdadeira forma que o Espírito de Deus fala na nova aliança. Esta é a forma que Deus fala na nova aliança. Deus não fala para você se alguém chegar aqui numa blusa amarela, é porque é para mim procurar aquele emprego e vou lá e vou pegar aquele negócio. Ah, porque se alguém chegar para mim e dizer que eu estou bonito hoje, porque é só um milagre para mim que alguém falar um negócio desse. A minha esposa falou não. Mas te amo, meu. Você está aqui comigo? Formas de ser guiado, formas de ser dirigido por Deus, uma forma tão natural e uma forma tão velha aliança. Mas quando nós identificamos essa unção, quando nós entendemos a atmosfera que está aqui agora, querido, nós ficamos conectados, ligados. Nós fechamos os nossos olhos e o Espírito Santo dá um sorriso dentro de você, meu irmão. E ele diz assim, ele compreendeu. Esta é a forma de eu guiar os meus filhos aqui, agora a nova aliança. Romanos 8,16 diz: e o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos os filhos de Deus. Deus quer guiar os seus filhos. Deus quer comunicar com os seus filhos. Mas os seus filhos ficam tão dispersos às vezes, pensando em tantas coisas. Jesus diz: aquieta-te. Aquieta-te. Os pagãos, as pessoas desse mundo também ficam inquietos por essas coisas. Mas Jesus está dizendo para você hoje: buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Amém. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser achado nele. Sabe, querido, quando nós entendemos essa atmosfera e entramos nela, a nossa vida muda totalmente. Deus começa a ministrar no nosso coração: você fez isso, fez aquilo, foi por tal caminho, fez coisas erradas aqui, precisa consertar nisso, nisso e nisso. E aí você começa a ser mais assertivo, você começa a dar passos de fé. Posso ouvir um amém? Olha só o que está escrito aqui comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 15. E ele morreu por todos. E ele morreu por todos, para que os que vivam, ou para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que versículo poderoso. Eu sempre falo isso. Aquela frase do Rodolfo Abrantes, ela mexeu comigo. Ele estava no Altas Horas. E aí chegaram para ele e perguntaram: mas que fé é essa que você tem? Daí ele pegou e disse assim: é porque um dia um homem me amou de tal maneira que se entregou por mim. E num amor não existe só de um lado, existem os dois lados. E se ele se entregou por mim, nada mais justo de eu entregar toda a minha vida para ele. É isso que esse versículo está dizendo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você está aqui? Você está aqui como cristão. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? A sua vida não aqui na igreja, eu estou dizendo. A sua vida no secreto, quando ninguém está vendo. Ou a sua vida lá fora, quando as pessoas do mundo estão olhando para você. Como está a sua vida hoje? A palavra de Deus diz para nós que Jesus morreu por nós, para que nós agora que vivamos, não vivamos mais a nossa vida só para nós, mas vivamos a nossa vida para Ele. Como está a nossa vida hoje? Será que se as pessoas olharem para nós, elas vão identificar que nós estamos vivendo para nós ou para Jesus? Uau, que frase é essa? Será que se as pessoas olharem para nós hoje, elas vão identificar que nós estamos vivendo para nós ou para Jesus? E é isso que faz toda a diferença. É exatamente isso que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Sabe de uma coisa? Quando eu estava lendo esse versículo aqui, me subiu algo no coração. Quantas mães tem aqui? Levanta a mão. Dá trabalho cuidar de um bebezinho pequeno? As mães cuidam com todo o amor, mas dá trabalho. É ou não é verdade? Eu acompanhei minha esposa, né, quando ela estava, nosso bebezinho, Rafinha, recente tinha nascido. Hoje ele já está com 8 anos. E eu acompanhei tudo do lado dela, junto com ela, pegando junto com ela, mas não interessava se eu acordava ou não de madrugada. É ela que tinha que acordar para amamentar, porque eu não tinha nada para oferecer. Quem está aqui comigo? De tudo dependia da mãe. E naqueles primeiros meses, 6 meses, 1 ano, querido, quando eu olhava para minha esposa, e todas as mães aqui vão se identificar com isso, praticamente aquela mulher, ela não vivia mais para ela, mas ela vivia só para cuidar daquela criança, porque aquela criança dependia totalmente dela. Ela acordava de 2 ou 3 em 3 horas de madrugada para dar mamar. E ela ficava lembrando da fralda que tinha que trocar. Ela ficava pensando no banho que tinha que dar. Ela ficava pensando em tudo.
não lembrava que tinha que pentear o cabelo muitas vezes, não lembrava que tinha que se arrumar muitas vezes, não lembrava mais se tinha que comprar roupa ou não. De vez em quando, vamos dar uma volta, vamos passear. Ah, existe passeio. Nem sabia que existia. Você imagina comigo isso? E aí quando eu estava lendo esse texto, subiu isso no meu coração. Assim como uma mãe cuida tanto de um filho, assim como uma mãe se dedica a sua vida para cuidar de uma criança, eu preciso que os meus filhos se dediquem dessa forma para mim. Eu vou repetir isso aqui. O Senhor subiu no meu coração tão forte. Assim como uma mãe pensa 24 horas na criança, que não pode deixar muito na beira da cama, que tem que botar um travesseirinho, que tem que ficar cuidando de madrugada quando chora. Assim, o Senhor diz: eu preciso que os meus filhos não vivam mais as suas vidas. Eu preciso que os meus filhos vivam a minha vida, aquilo que eu tenho para eles. Amém, queridos? E o que Deus tem colocado no meu coração agora, nesse lugar aqui, nós vamos sair daqui diferente de como entramos. Nós vamos, toda a mornidão, todo o ranço, toda a mornidão vai sair da nossa vida. E nós vamos sair daqui com o desejo de amar mais o Senhor, de servir mais Ele, de ser um exemplo aonde a gente vai. Sabe, querido, o mundo hoje está tão ocupado com tantas coisas. As pessoas, os crentes estão tão ocupados com tantas coisas. O reino de Deus, a igreja parece que virou um fast food. Tem pessoas que pensam que aqui a igreja é a janelinha do fast food. Chega na igreja, pede a bênção, pega e vai embora e acabou. Mas é muito mais do que isso, querido. Eu disse que é muito mais do que isso, querido. Deus deseja um relacionamento. Deus deseja que nós venhamos a entregar a nossa vida para Ele. E chamados estão sendo enterrados. Riquezas de chamados estão sendo enterrados, porque pessoas estão mais se preocupando com a sua vida, com o seu negócio, do que com Deus. Já ouviu um pregador falar que as maiores riquezas não estão nos bancos, não estão lá na Petrobras? A maior riqueza não está onde tem os petróleos, lá na Arábia Saudita. A maior riqueza do planeta estão nos cemitérios, onde homens e mulheres com grandes projetos e planos de Deus morreram sem concluir nem 10% daquilo que foram chamados para fazer. Quantos querem fazer? Dá um sacudão na sua vida nessa noite. Eu quero, querido, dar uma sacode na minha vida. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero ser melhor. Meu Deus. Eu quero ser melhor. Tem tanta gente para alcançar nessa cidade. Tem tantas pessoas morrendo sem Jesus. Essas semanas eu vi o filme de Paulo atrás. Eu chorei, ficou só eu e minha esposa dentro do cinema, terminou. Só eu e ela ficamos no cinema, chorando e orando. Deus, esses cristãos morreram por Ti. Esses cristãos deram a vida por Ti. Esses cristãos deram tudo por Ti, Senhor. E o que nós temos dado? Se chegar alguém aqui e falar, cumprimentar você, as pessoas às vezes de cara feia já saem da igreja. Se o pastor falou um pouquinho mais sobre dízimo, eu sabia que era assim, sai da igreja. Se as pessoas hoje estão cheias de mimimi, querido, mas o evangelho não é isso. Aqueles homens, aqueles discípulos, Paulo que foi levantado, eles sofriam perseguições, eles estavam prontos para morrer por Cristo. Eles estavam prontos, porque eles sabiam que essa leve e momentânea tribulação
e a produzir para eles um peso eterno de glória. Qual é o evangelho que nós temos vivido? Sabe, querido, hoje eu estava com expectativa de quantas pessoas iam estar no culto. E vocês são os guerreiros. Você pode dar um glória por você? Glória a Deus pela sua vida. Porque, querido, hoje é a gasolina. Amanhã de repente vai ter uma perseguição e não vamos estar nesse templo. Mas nada vai nos parar. Nós vamos estar nas casas adorando ao Senhor. Nós vamos estar de casa em casa. Porque o nosso rei é real. Diga, o meu rei é real. Diga, o meu Jesus vive. Jesus está aparecendo em sonhos para as pessoas. Jesus está aparecendo fisicamente para as pessoas. Porque Ele está voltando, querido, Ele é real. O nosso rei vai vir nos buscar. Chegou a hora da gente parar desse cristianismo de mimimi, de briguinha, de coisinha e se entregar ao Senhor. Sabe por que os relacionamentos de marido e mulher ainda ficam desgastados, brigando um com o outro? Porque pensam só um no seu umbigo, um do outro. Eu tenho razão. Para de ter razão, querido. Jesus tem razão. Entregue a sua vida ao Senhor de fato. Se derrame no propósito, no chamado, que você nem vai lembrar que precisa brigar com alguém. Nem vai lembrar. Tem tanta pessoa precisando de você. Deixa eu dizer por esse lado aqui, tem tanta pessoa precisando de você. Deixa eu dizer, tem tanta pessoa precisando de você. Olha para o seu irmão e diga, tem tanta pessoa precisando de você. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vai lá para Atos capítulo 7. Eu estou com uma vontade de ser mais doido por Jesus ainda do que eu sou. Tem uma família, eles não estão aqui. Eu estava orando. Faz um tempo que eles não vêm mais na igreja. E isso não interessa quem é, só quero falar o que aconteceu. Eu estava em casa orando e o Senhor falou comigo. Eu pedi para o Senhor uma estratégia para essa família se motivar de novo e voltar para a igreja. Orei e pedi essa estratégia. E pensei, eu preciso levantar um irmão para ir lá buscar eles então. Porque daí se eu levantar esse irmão para ir lá buscar eles, não tem mais desculpa. Aí eles vão vir no culto. Tem uma pessoa, porque às vezes um bebezinho a gente precisa cuidar, né? Quando nasce de novo, você precisa cuidar até que a pessoa caminhe pelas suas próprias pernas. Amém, queridos? E eu estava orando. Por isso que é importante a gente estar nessa atmosfera e entender a voz do Espírito. O Senhor falou comigo assim: faça aquilo que você fazia antes de ser pastor. Vai até lá e você traz essa pessoa para a igreja. Eu estava saindo meia hora, 20 minutos antes do culto, ia lá e trazia eles. Mas infelizmente eles não quiseram mais vir. Eu fiz a minha parte. Tudo que coube, tudo que teve nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Agora não depende mais de mim. Está sobre as suas mãos fazer o que te cabe. Será que você fez tudo o que tinha que ter feito? Será que nós estamos fazendo tudo o que está à nossa mão de fazer? Isso vai ser cobrado de nós. Não estou pregando peso. Estou levantando você para uma nova vida. Uma vida no Espírito. Uma vida em Deus intensa. Amém? Eu pedi para você abrir em Atos 7 para falar um pouco sobre a vida de Estevão. E aí depois eu vou falar sobre a vida de Paulo.
Atos capítulo 7. Sabe, querido, Estevão foi um homem que era ali, servia com os discípulos. E um dia, você pode ler todo o Atos 7 depois, na sua casa. Para a gente ganhar tempo, eu vou resumir a história. E Estevão foi preso. E foram interrogar Estevão. E Estevão se levantou com ousadia no meio de todo aquele povo lá que parecia uns leões querendo comer ele. E Estevão pregou ousadamente em nome de Jesus. Mas sabe o que aconteceu com ele por ter pregado o evangelho, querido? Eles pegaram ele, arrastaram ele, quiseram apedrejar ele até a morte. E olha só o que diz aqui, no versículo 55. Vamos ler desde o 52. Não, desde o 51. Amém? Homens, olha só o que ele falou. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo de Deus. Diga comigo bem forte agora, repita comigo: eu nunca quero resistir ao Espírito Santo de Deus. Amém. Resistir ao Espírito Santo de Deus. Assim vós sois como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha a pregação dele. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Glória a Deus! Que está em pé à mão direita de Deus. Eu não sei você, mas eu quero que Jesus se levante no trono em meu favor. Sabe de uma coisa? Estudando a história, um rei, ele só se levantava do seu trono para honrar uma pessoa quando era digna. Jesus está sentado no trono de Deus, mas quando Estevão pregou daquele jeito, estava disposto a morrer por ele, Jesus se levanta e ele recebe Estevão de pé no trono. Querido, eu não sei você, mas a minha vida, eu quero que Jesus se levante quando eu for recebido nos céus. Que Ele olhe nos meus olhos e diga: servo bom e fiel. Quantos querem isso? Talvez as pessoas hoje tenham desejado um bom salário, uma boa roupa, mas a gente precisa desejar isso: estar com Ele, ser achado nele, amar Ele, conhecer Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. É Paulo mesmo.
Paulo estava lá na morte de Estevão. E apedrejando a Estevão, que invocava, com invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E aí nasce aqui, a partir do versículo 8, a história de um jovem chamado Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. E olha como era a vida de Paulo, querido. No capítulo 8, no versículo 1, diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entretanto, pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Vai lá para Atos capítulo 9. Olha o que Paulo fazia. Perseguia a igreja, matava os cristãos, arrastava os cristãos, prendia os cristãos. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças, e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Veja que os cristãos pregavam a palavra e eles chamavam que era seita. Se você pregar hoje e chamar que é seita, você já sabe que faziam isso lá atrás. Amém? O que me chamou mais atenção aqui em Atos capítulo 9, versículo 1, está escrito aqui, ó: E Saulo respirando ainda ameaças. Ou seja, alguém aqui para de respirar por 10 minutos? Vamos tentar? Não tenta. Isso queria dizer que Paulo nem por 10 minutos cessava de matar os cristãos. Tudo que ele pensava quando ele acordava era isso. Tudo que ele pensava no dia dele era isso. Ele ainda respirava isso. Agora o que mais me impacta, querido, nessa mensagem de hoje que eu estou trazendo para você, o que fez um homem mudar de perseguição de crentes, matador de crentes, para o maior apóstolo de Cristo de todos os tempos? O que fez um homem que matava pessoas em nome de Cristo, que era intenso naquilo que ele fazia? O que fez um homem que era desse jeito virar a maior referência na nova aliança? Oh, meu irmão, eu me alegro com isso. Isso me dá uma alegria. Independente de qual seja o seu passado, Deus pode se tornar hoje no maior cristão de todos os tempos. Depende do nosso coração. Depende daquilo que está no nosso coração. Depende daquilo que está hoje no nosso coração. De como nós vamos sair daqui hoje. A mensagem está sendo pregada. Como que vai sair você daqui hoje? Querendo dizer, a partir de hoje, eu vou ser muito mais intenso do que eu fui. Eu vou me dedicar muito mais ao Senhor do que eu já me dediquei em toda a minha vida.
Posso ouvir um amém? Paulo, ele era esse homem que perseguia a igreja, que matava cristãos. O que fez com que esse homem virasse esse homem desse jeito? Que ninguém dava nada para ele, que os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Cristo tremiam de medo dele. O que fez com que ele virasse esse homem extraordinário? Você quer saber? Você quer saber? Vamos continuar lendo então. Versículo 3. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém. O que fez com que esse homem mudasse sua história? Diga comigo, foi um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com Jesus e sua vida nunca mais foi a mesma. Quantos já tiveram um encontro com o Senhor aqui? Quantos desejam ter hoje esse encontro com o Senhor? A mensagem vai ser bem rápida, porque Deus vai dar uma luz aqui que nem que Paulo vai dar na nossa cabeça hoje. Não sei se você vai cair ou se você não vai cair, mas se nosso coração estiver aberto, meu irmão, nós vamos ter um encontro com o Senhor e a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Ele ouviu um resplendor e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que mais me marca nisso, quando ele teve esse encontro com o Senhor, é que Jesus falou: se você não pegar mais nada dessa pregação, pega só essa frase que eu vou dizer agora. Jesus disse para Paulo: duro é para você ir contra, recalcitrar e contra os aguilhões. Ou seja, ele está dizendo assim: não existe para onde fugir, Paulo. Todo homem foi criado para ter um chamado e para viver a minha vida. E se você ir contra isso, vai ser duro para você. Eu quero te dizer nessa noite: não adianta fugir, não adianta ir embora, não adianta desviar, meu irmão. Deus nos chamou para viver a vida de Deus. Deus nos chamou para viver o chamado de Deus. E é duro para nós ir contra isso. É duro. Nós vamos viver uma vida medíocre. Nós vamos viver uma vida com medo. Nós vamos viver uma vida frustrada. Não interessa se você for milionário nessa terra, meu irmão. Não interessa. Duro é para nós ir contra o chamado de Deus. E nessa noite nós vamos encontrar isso. Nós vamos encontrar esse chamado na nossa vida. Você já sabe a história. Paulo ficou cego. Eles conduziram Paulo para uma casa. Paulo falou com Ananias. Jesus falou com Ananias para ir lá orar por Paulo, porque Paulo estava cego naquele momento. Olha no versículo 13, o que diz: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Querido, Paulo era mal falado. Paulo expressava um relatório com a sua vida: medo. As pessoas reconheciam ele por algo que ele fazia. Muito ouvimos falar, mas a intensidade que ele foi para o mundo, ele foi muito mais intenso para Deus. Ele teve uma intensidade no mundo, que as pessoas ouviam falar dele.
Ele tinha uma intensidade no mundo. As pessoas ouviam falar dele, mas agora muito mais ouvem falar dele. Glória a Deus. Mesmo depois da sua morte, pessoas, eu estou pregando sobre ele hoje, ele está lá em cima ouvindo isso. Quantos querem marcar a história? Quantos querem não viver mais uma vida medíocre? Quantos querem? Eu quero isso, querido. Glória. Versículo 13. Aleluia. Bota um pouquinho mais o teclado baixo, um pouquinho só. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Olha isso, querido. Olha o versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Deus está dizendo para você hoje: vai pregar o evangelho, meu irmão. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Já chamou até de irmão, olha que bênção. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para tornar-lhes a ver, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Meu Deus do céu. E logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E o versículo 20 aqui me impacta. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Diga logo. Pegue e risque isso na sua Bíblia. Arranque essa folha, bota na geladeira, bota na sua casa, no seu roupeiro. Logo, diga logo. Paulo não perdeu tempo. Paulo não ficou pensando no seu passado. Paulo converteu e logo já saiu pregando o evangelho, vivendo o melhor de Deus, vivendo a sua vida em Deus. Não ficou perdendo tempo. Logo já começou a pregar. Duas coisas que impactam a vida de um crente. Diga, duas coisas. Faz assim com o dedinho, duas coisas para você não esquecer. Duas coisas. Primeira, o encontro com Jesus. E a segunda, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Esse homem foi cheio do Espírito Santo de Deus e logo já estava pregando o evangelho. Vamos continuar lendo? Versículo 21. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais. Meu irmão, você precisa trazer a Bíblia para a igreja para ver isso aqui que está escrito. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, Paulo era quando estava no mundo, todo mundo falava dele. Ele era intenso, ele respirava a ameaça. Mas quando ele conheceu Jesus, ele se esforçava muito mais.
ele se esforçava muito mais. O que acontece? Tem gente que converte, antes de converter era traficante. Tem gente antes de converter que entrava no meio da madrugada nas bocas para pegar droga. Mas agora quando converte, não sai na rua para falar de Jesus para ninguém. Fica só dentro de casa. Fica sentado na cadeira da igreja. Tem até o nome dele na cadeira. Senta sempre na mesma. Vai arrochar a sua vida, meu irmão, mas é para você melhorar. Amém, querido? Tem gente que é tão intenso para o seu patrão, para o seu trabalho. Tem gente que é tão intenso para tudo, mas chega para Deus. A Bíblia diz que Paulo se esforçava muito mais. Paulo se esforçava muito mais. Aleluia. Glória a Deus. E aqui o contexto fala que ele começou a pregar o evangelho e começou a ser perseguido até pelos cristãos. Mas ele não desistiu. Ele continuou. E aqui no versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Não, vamos ler desde o 27. Paulo conheceu um escudeiro, um amigo de verdade, uma conexão, chamado Barnabé. Quer crescer no seu chamado? Quantos querem saber? Quer crescer no seu chamado, no chamado de Deus para a tua vida? Então se conecte com pessoas melhores que você. Se conecte. Conexão. Os cristãos já queriam expulsar Paulo, não queriam que ele pregasse mais. O nome de Barnabé está gravado nos céus. Ele ajudou o maior cristão de todos os tempos. Conexão. Diga conexão. Versículo 27. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Versículo 27. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então Paulo matava, agora estavam procurando matar ele. Aleluia. Paulo foi reconhecido como o melhor cristão de todos os tempos. Aquele que diz lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Aquele que diz, eu não tenho mais a minha vida como preciosa, mas eu quero conhecer e eu quero ver o meu Senhor. Amém. Aquele que diz, não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito, em todas as coisas eu já sei que sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Vai para lá, para Romanos agora. Desculpa, 2 Coríntios, capítulo 4. Não, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Paulo se tornou do maior perseguidor, do maior cristão de todos os tempos. Por quê? Primeiro, teve um encontro com Jesus. Depois, foi cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui nessa noite assim. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda
a manifestação dos filhos de Deus. Porque para mim, eu tenho certo, versículo 18, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vai lá para 2 Coríntios agora, capítulo 4. Yeshua, Oh Pai, obrigado Deus por essa palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo, Pai, que não parou. Ele não parou, Pai. Ele passou anos preso, Pai. Preso. Naquele cárcere escuro. Paulo não passou um dia, queridos. Paulo não passou uma semana. Não passou um mês. Ele passou anos preso. E a convicção dele só aumentava. Só aumentava de que um dia viria o Senhor da glória. É o último versículo, o último texto que eu vou ler aqui. Depois nós vamos orar. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, mas para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Meu irmão Paulo preso, eu tenho uma voz, eu falo, eu posso orar, essas algemas não me prendem, a cadeia não me prende. Satanás pensou em prender Paulo para parar ele de pregar o evangelho, mas deu tempo para ele escrever as cartas para a gente receber hoje. Ou seja, Paulo preso, com a convicção que ele tinha, ele pregou muito mais do que ele livre. Não é desculpa para nós mais, nós podemos fazer mais para Deus. Eu criei, versículo 13, temos portanto o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça pela glória de Deus. Porque isso não desfaleçamos. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, porque a nossa leve, diga leve, e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Onde estão os eternos aqui? Oh, glória! Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o imortal seja absorvido pela vida. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor, o seu Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Olha isso, olha isso, olha isso. Sabe o que é bom ânimo? Corajoso e alegre. Porque estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente no Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer diante do tribunal, diante do bema, diante do pódio de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ele termina falando isso. Ele termina dizendo assim: nós precisamos atentar nas coisas que não se veem. Elas são eternas. Pare e tire os seus olhos do natural, daquilo que você tem que conquistar. Você vai conquistar, você vai ter, você vai ser próspero, mas a vida é muito mais do que isso. Pare de pensar nesse negócio. Nós vivemos por fé e não por vista. Porque um dia, todos nós vamos comparecer diante do tribunal. E essa palavra, como a minha esposa pregou muito bem no domingo passado, significa o pódio. Todos nós vamos comparecer diante do pódio para receber a retribuição daquilo que fizemos em vida. Quantos querem fazer mais para Deus?